estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre no ar na segunda-feira, com reprise na quinta às 10 da noite, no domingo às 10 da manhã. A gente sempre aqui ao vivo, o oferecimento é da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas. Faça contato com a Vivo e adquira também para a sua empresa ou para a sua residência. Já passaram aqui, por esse ano, aqui vários convidados especiais. Estamos convidando esse ano pessoas que fazem parte do cenário político, pessoas que estão aí contribuindo também com a administração que está aí na Prefeitura e também na Câmara de Vereadores, ajudando aí o progresso da nossa cidade. E dessa vez um amigo especial está conosco aqui, ele que esteve várias vezes conosco aqui no ano passado e está de volta conosco aqui para falar um pouco também, não só dos projetos que estão acontecendo, né, como também para o futuro e também fazer um release aí, né, fazer um apanhado, né, dos seus 2 últimos anos como presidente da Câmara. Está aqui o nosso grande amigo, pastor Fabrício. Prazer estar recebendo você, Fabrício. É uma satisfação muito grande. Eu até tenho uma coisa para dizer aqui, que eu estou, depois, né, de estar atuando também na Câmara de Vereadores, muito feliz em ver o contato seu com todos os funcionários da Câmara, a alegria que é de todo mundo quando encontra você, né, tanto o tratamento seu com eles e deles com você, é realmente uma sincronia muito grande. Nem parece que é um vereador, parece que é um colega de trabalho. Parabéns por esse relacionamento aí que você adquiriu ao longo desses 4 anos. Que bom, Santiago. Primeiro, eu te agradecer novamente pela gentileza e pelo convite. É um prazer estarmos aqui novamente. Dizer a seus telespectadores que todas as vezes que nós vimos aqui, nós aprendemos alguma coisa, saímos daqui melhor do que chegamos. E quando você faz esse comentário no que diz respeito aos profissionais da Câmara Municipal de Sete Lagoas, eu já quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para todos eles. São pessoas muito especiais que, como eu disse, contribuíram muito para o nosso crescimento pessoal, profissional, para a nossa visão administrativa, para aquilo que nós entendíamos à época ser necessário ser implantado ali na Casa Legislativa. E realmente, Santiago, eu não me vejo diferente de nenhum deles. Eu sou parte integrante do corpo funcional da Câmara Municipal, uma vez, claro, que nós perfazemos mensalmente, junto com todos eles, né, não tem nenhum tipo de diferença. Então é um prazer, uma satisfação ter a oportunidade de trabalhar com pessoas tão bacanas quanto os funcionários da Câmara Municipal. E fico mais feliz ainda, Santiago, porque essa visão que você está tendo agora, desse relacionamento que nós temos e mantemos com todos os funcionários, é fruto de um trabalho que foi iniciado há 2 anos atrás, quando nós então iniciamos a presidência da Câmara Municipal. Um trabalho sério, inicialmente todos assustaram muito, porque foi um choque de gestão. A grande maioria das pessoas que hoje são meus amigos, que você vê lá pelos corredores, nós cumprimentando, abraçando, tinha uma certa restrição em função das mudanças que nós havíamos propostos, e aí é motivo de muita alegria para mim ver que todos eles não só entenderam, mas puderam observar que as mudanças que nós havíamos proposto lá atrás puderam colher frutos muito positivos com tudo aquilo que foi plantado. Então, fica aqui registrado meu abraço, meu agradecimento, porque, como eu disse, todos eles de fato fazem muita coisa ali para a Câmara Municipal de Sete Lagoas. Só para lembrar aqui, você deve estar ouvindo aí alguns barulhos, né? Nossa obra aqui não acabou e continua. Claro. O Fabrício está vendo isso aqui. A gente em breve estará aí inaugurando aqui os novos estúdios aqui da TV Sete Lagoas. E já tem um tempinho que a gente está nessa aí, viu? Desde setembro do ano passado, muita coisa acontecendo e em breve, quem sabe até pastor Fabrício vai estar conosco aqui na nossa nova programação. Mas, pastor, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua administração como presidente da Câmara. Qual foi o principal desafio e qual que foi a marca principal que você deixou durante esses 2 anos? Porque muita gente se falou, né? O Fabrício é um jovem, né? Tá no seu primeiro mandato, ele tem aí uma veia muito administrativa, traz coisas novas para a Câmara, né? Principalmente trazendo técnicas do setor privado. Como é que você conseguiu conciliar isso tudo? Boa pergunta, Santiago. O primeiro ponto que eu quero dizer é que nós baseamos a nossa gestão em 2 pilares, transparência e ética. Desde o primeiro dia, nós tivemos um compromisso com essas 2 situações. Primeiro, um compromisso com a cidade de Sete Lagoas. Nós precisávamos fazer com que a Câmara Municipal desse alguns passos
e saísse daquela visão, principalmente dos populares mesmo, com referência a ser uma Câmara antiquada, a ser uma Câmara sem pouca inovação, a ser uma Câmara sem nenhum tipo de visão estratégica e por aí vai. E ética, principalmente na coisa pública, porque o que nós mais vimos, Santiago, a nível nacional, são escândalos que versam com referência à gestão das coisas públicas. E quando nós fomos presidente, nós trabalhamos nessas duas linhas. Compromisso com aquilo que é o correto e, acima de tudo, atuarmos dentro da ética para que, dessa forma, nós pudéssemos elevar o nome de Sete Lagoas, claro, mais focalmente da Câmara Municipal, a nível estadual e a nível federal. E posso te afirmar, Santiago, que graças a Deus nós conseguimos alcançar alguns êxitos. Primeiro, o reconhecimento público do Conselho Regional de Administradores do Estado de Minas Gerais, que premiou a Câmara Municipal na nossa gestão, com referência à Câmara Municipal que mais inovou no ano de 2015 para 2016. E o segundo passo, a nível nacional, foi quando nós fomos convidados a participar em Aracaju de uma atividade a nível nacional, onde nós tivemos a presença do ministro Dias Toffoli e também do ministro emérito Joaquim Barbosa, e ali Sete Lagoas foi apresentada como um case de sucesso do setor público. E eu pude ter a oportunidade de explanar para todos os deputados estaduais, deputados federais, com a presença de senadores e, como eu disse, desses dois ministros, onde nós pudemos ver Sete Lagoas sendo colocado pela primeira vez da história como uma cidade referência positiva, com referência à Câmara Municipal, das práticas administrativas adotadas. Eu fico muito feliz em poder estar falando isso aqui, Santiago, porque não é fácil. E eu quero aqui também reconhecer publicamente todo o apoio e todos os funcionários da Câmara Municipal, desde a recepção até a alta diretoria, que souberam entender a necessidade de nós darmos esses passos rumo à coisa moderna, à praticidade, agilizar os processos. Você hoje está lá e não me deixa mentir, sabe que essas mudanças contribuíram com muitas coisas, claro, e outros passos são necessários, porque nós estamos numa caminhada. Agora o nosso presidente, o Cláudio Nassif Caramelo, está aí, tem uma visão muito parecida com a nossa. Graças a Deus, quando nós decidimos apoiá-lo, e ele é do meu partido, quando nós tomamos essa decisão, ele falou, olha, nós vamos dar sequência nos trabalhos que foram iniciados. E é isso que nós estamos percebendo, sentindo e vendo com o passar do tempo. O Caramelo tem dado aí sequência nos nossos trabalhos. Outro ponto, Santiago, que eu faço questão de frisar, foi a nossa conquista recorde do setor público da certificação da ISO 9001, versão 2015. Diga-se de passagem para os seus telespectadores, nós temos a versão mais atualizada da ISO 9001-2015. Nenhum outro setor público, a não ser agora, né? Mas quando nós fomos certificados, nenhum outro setor público do Brasil havia recebido essa certificação. E quando eu digo esse tempo recorde, normalmente, quando nós começamos a certificação da ISO, o prazo que eles estipularam para que nós pudéssemos ser certificados seria de aproximadamente 12 a 15 meses, e nós conseguimos fazê-lo em 7 meses. Mais uma vez, eu quero aqui reconhecer o trabalho da equipe, que foi assim de extrema importância para que nós pudéssemos obter, melhor dizendo, a certificação ISO 9001. Inclusive, a ISO 9000 tem sido um destaque na Câmara de Vereadores e tem recebido aqui visita de pessoas de várias câmaras do Brasil inteiro, né? Semanalmente são várias pessoas vindo conhecer a estrutura da Câmara e por que disso, né? Exatamente. Posso te afirmar que esse ano já recebemos, né, e eu participei dessa recepção, vereadores e presidentes da Câmara de Betim. Recentemente me foge aqui o nome de uma cidade no norte de Minas também que veio aqui. Os vereadores de Belo Horizonte, quero citar aqui o vereador Fernando Borja, nos procurou, nós temos tido algum tipo de contato, eles também estão com interesse total e absoluto na implantação. Aquilo que eu disse, né? Graças a Deus a Câmara Municipal de Sete Lagoas tem servido de exemplo para boas práticas administrativas, principalmente no setor público. E um outro fator também que eu quero aqui ressaltar, ainda da nossa gestão, Santiago, enquanto presidentes, foi essa questão da gestão de pessoas. Desde o primeiro dia até o dia 31 do ano passado, de dezembro, a nossa prioridade foi manter o respeito total e absoluto com 100% dos funcionários daquela casa. E foi um desses pilares que nós baseamos a nossa gestão.
qualificamos todos os funcionários, fizemos workshops, fizemos qualificação profissional técnica dos setores que demandavam essa necessidade, apresentavam essa carência, não tinham um controle de estoque, nós não tínhamos um almoxarifado bem definido, nós não tínhamos um setor de gestão de pessoas dentro dos padrões mais modernos, e graças a Deus nós conseguimos equalizar todos esses problemas, essas pendências. Hoje, o sistema que faz o gerenciamento das pessoas, ele conversa diretamente com o setor financeiro, que por sua vez fala com a diretoria geral, que por sua vez alcança na mesma plataforma a mesa diretora. Então todas as decisões são públicas, todas as decisões são claras. Fizemos aquela gestão, o ambiente de trabalho hoje, todo mundo trabalha dentro do mesmo campo de visão, não existem salas como existiam anteriormente. Claro que alguns setores a gente não conseguiu fazer esse tipo de divisão física, porque nós estamos num prédio locado, e aí demandaria uma autorização e corríamos o risco de atingir a estrutura física do prédio, que poderia ocasionar em acidentes, enfim. Mas dentro das condições, Santiago, aqueles setores que precisavam se manter no mesmo ambiente de trabalho, nós conseguimos fazer essa interligação, e graças a Deus, o que eu posso te afirmar, você está lá hoje, você não me deixa mentir, é que isso contribuiu muito para os resultados. E prova disso é o que você disse, né? Nós temos servido aí de exemplo, graças a Deus, a nível nacional, e por que não dizer a nível de Brasil. Agora, você acha que você teve algum problema assim em destaque no seu mandato, que foi difícil de você resolver, alguma coisa que você conviver com ele? Tivemos, Santiago. Lá quando nós assumimos em 2015, nós descobrimos aquelas pendências que existiam em determinados setores, fizemos o nosso papel. Nós não fugimos da nossa responsabilidade. Nós procuramos o Ministério Público. Primeiro, antes de procurar o Ministério Público, nós procuramos as pessoas que eram responsáveis, né, por todas aquelas situações que nós acabamos descobrindo em função de uma auditoria interna que foi realizada pelos nossos funcionários. E aí, Santiago, entregamos, demos um prazo, não obtivemos nenhuma resposta, prorrogamos aquela situação por mais 30 dias, não obtivemos resposta, e aí procuramos o Ministério Público, que eu quero aqui mais uma vez reconhecer publicamente o trabalho que vem sendo executado pelo GEP, que é o Grupo Especial de Promotoria Pública de Minas Gerais, que fica sediado em Belo Horizonte, que tem dado aqui total assistência aos trabalhos que estão sendo promovidos. Na minha gestão foram promovidos e estão dando sequência agora na gestão do vereador Caramelo. Nós não podemos, Santiago, tapar os olhos e fingir que nada aconteceu. Não é? O nosso papel público foi de levantar a situação, irmos até onde nós tínhamos condições de ir, porque nós somos limitados, fizemos a denúncia a nível de Estado e também no município. E para que fique claro, muitas vezes, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma câmera na nossa frente para poder dizer a verdade. Falo mais uma vez. Fizemos a denúncia aqui na corregedoria do município, porque a Câmara Municipal não tem uma corregedoria. E aí o município, ele responde, ele assume essa responsabilidade. Por essa razão, nós fizemos essa denúncia também na corregedoria. E, dentro em breve, Santiago, pelas informações que tenho, claro, uma vez como responsável por ter feito essas denúncias, a Procuradoria da Câmara Municipal atual nos mantém informados, assim como também o atual prefeito tem dado total empenho, tem dado total apoio para que essa situação possa ser resolvida o quanto antes. E acredito eu que em breve, pelo menos a nível municipal, no que diz respeito à decisão da Câmara Municipal, vai ser tomada alguma decisão, ou pelo sim ou pelo não, mas vai ser tomada. A gente sabe, eu procuro até não falar muito desse assunto, porque eu não tenho conhecimento total. Sim. Mas recentemente eu ouvi alguns jornalistas questionando o presidente Caramelo, e ele disse: olha, eu prefiro não dar informações agora, porque o processo está em andamento, tem muitas coisas que eu acho que não devem ser colocadas para a imprensa antes que se tenha uma definição. Querendo ou não, Fabrício, a sociedade ela necessita de uma explicação, e também ela quer uma resposta positiva, né, porque se trata de uma coisa pública. A seu ver, qual que é o processo que deve ser seguido agora com relação à sociedade, principalmente, né? O que deve ser feito, o que vai ser decidido pelos vereadores, o que vai ser decidido pelo Ministério Público? Vamos lá. Só para o nosso... Estou falando uma linguagem bem popular. Claro, claro, Santiago. Vamos lá. Funciona da seguinte forma. Na nossa gestão,
tudo que foi detectado girava em torno de um funcionário que era o responsável pelos setores. Claro que podem existir algumas ramificações, mas essas ramificações devem ser investigadas pelo próprio Ministério Público, porque foi essa a orientação que nós recebemos. Eu queria até colocar um adendo aí, é o seguinte, porque é muito importante se dar uma resposta para o cidadão, porque principalmente nas eleições, né, passadas, se divulgou uma lista que várias pessoas que não tinham nada a ver com o processo foram colocadas de uma forma, né, que, quer dizer, hoje tem pessoas que estão preocupadas. O próprio nome foi citado. Então, assim, Santiago, como eu te dizia, a Promotoria Pública nos orientou a trabalhar dessa forma. Tudo estava sob a responsabilidade desse funcionário que está em investigação, o processo ainda está em aberto, mas só para que a sociedade possa ter as informações, Santiago, quando nós entregamos esse material na corregedoria, nosso desejo é que eles finalizassem enquanto na nossa gestão, uma vez que a mesa diretora da nossa gestão é que deveria tomar as decisões. Quis Deus que toda aquela situação acontecesse e, infelizmente, não foi enviado para nós a finalização dos trabalhos da comissão que foi montada para poder avaliar as denúncias que foram apresentadas. Pois bem, Santiago, o trabalho da comissão já foi finalizado e já foi devolvido à Câmara Municipal de Sete Lagoas. O que eu estou te dizendo aqui não é que eu ouvi dizer não, tá? São dados concretos. O resultado do trabalho dessa comissão já está de posse da Procuradoria do município, da Procuradoria da Câmara Municipal, que por sua vez já acionou a mesa diretora, e a mesa diretora pediu um prazo para poder estudar, claro, evidentemente tem que conhecer o processo, para eles tomarem a decisão. Por isso que estou te dizendo que dentro em breve nós saberemos... Agora a mesa diretora toma uma decisão ou pro sim ou pro não, exatamente. É uma decisão, Santiago, administrativa. Por essa razão, ela não tem nenhum tipo de vínculo político. Ela não desce para o plenário, não vai para votação em plenário. É uma decisão exclusiva da mesa diretora, porque a mesa diretora responde administrativamente pelos trabalhos e, claro, assume a responsabilidade de situações como essa. Então, está nesse pé. A comissão já finalizou, mandou para a Procuradoria da Câmara, a Procuradoria da Câmara já acionou a mesa diretora, eles estão estudando e dentro em breve nós saberemos a decisão final da atual mesa diretora. Mas nesse caso aí, o processo envolve um único servidor. Um único servidor. Exatamente. Que é o que nós, quando fizemos a auditoria, pudemos detectar. Tá. Aí então aí vai ter uma definição sobre esse servidor, exatamente. E uma outra o restante. Vamos lá. E uma outra coisa importante que você mencionou, que é com referência a essa lista que foi divulgada de forma arbitrária, sem nosso consentimento, nós ainda éramos presidentes. A nossa procuradoria, quero fazer com um agradecimento pessoal e público ao Dr. Fernando Roque, que foi nosso procurador, como dizem aí, abre e fecha aspas, uma lenda do direito público. Seguimos toda a orientação da procuradoria. Na época, quando foi anunciado que seria vinculada seria divulgada essa lista, um dia antes nós mandamos um ofício para a Corregedoria do município alertando sobre o que isso poderia ocasionar. E um dia ou no próprio dia onde eles reafirmaram, nós fizemos um outro ofício repugnando tal ato. Porque Santiago é muito sério. Na verdade, eles utilizaram de uma lista que foi enviada, onde essa lista constava o nome de todas as pessoas que haviam empréstimo com a Caixa Econômica Federal. E que crime tem você, como funcionário, adquirir um empréstimo consignado? Isso não é crime. Isso não existe nenhum tipo de problema. Então eles pegaram essa lista completa com o nome de todas as pessoas que tinham até aquele momento um empréstimo com a agência bancária e divulgou essa lista como se fossem as pessoas envolvidas diretamente nessas supostas irregularidades. E aí, claro, eu tive meu nome envolvido, o deputado Douglas Mello teve o nome dele envolvido e outras tantas personalidades públicas. E, Santiago, nós não tínhamos e não temos nenhum tipo de problema com a entidade bancária. Nós estávamos pagando, finalizamos os pagamentos dentro do prazo estabelecido do contratual com a agência. Mas eles quiseram reverter essa situação, tentando fazer com que nós tivéssemos a nossa imagem de alguma forma arranhada, atingida, principalmente por ter sido divulgada no momento onde nós estávamos no momento político, estávamos no momento da campanha eleitoral. Repito, para mim foi uma atitude completamente arbitrária.
nós repudiamos enquanto presidente da casa, enquanto vereador, enquanto cidadão, porque ninguém tinha esse direito. E, claro, as pessoas responsáveis estão respondendo por isso na justiça. Pois é, mas nesse caso aí, ficou claro que esclareceu-se quem fez o empréstimo, quitou o seu empréstimo. Não tem nenhum tipo de pendência. Então, quer dizer, todos que fizeram o empréstimo... estavam naquela lista. Foram duas listas. Assim, vamos supor que tem algum funcionário lá que pegou o empréstimo e não pagou. Quer dizer, o correto é fazer com que ele pague. É claro, e isso já está sendo feito, Santiago. Vale ressaltar aqui que o Ministério Público fez, nós assinamos, ainda à época, eu que assinei como presidente, o TAC, que é um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Estadual e a Câmara Municipal. Nós já estamos acionando essas pessoas que de alguma forma foram beneficiadas com erário público, com dinheiro público, e estão já devolvendo esses valores. Existe uma conta, essa conta é específica para essa devolução, que é acompanhada inclusive pelo próprio Ministério Público. Isso já vem acontecendo. E o atual presidente está dando sequência nesse trabalho. Tem uma advogada que trabalha na Procuradoria, que me foge o nome agora, eu não vou falar aqui porque realmente eu não me lembro o nome dela. Acho que é a Admara. Admara? Acho que é. Eu não me lembro, por essa razão não vou falar. Que está responsável por esse procedimento. Então não existe nada debaixo do tapete, ninguém de braço cruzado, ninguém... Agora, quem não quiser pagar, aí sim, aí é sujeito a... Não quer pagar, o que nós fazemos? Existe um termo de negação. A pessoa nega, ela desconhece aquela dívida e por aí vai. Nós informamos esse termo ao Ministério Público e o Ministério Público toma suas decisões com essa pessoa. Certo. E a Câmara fica correta. Exatamente. Né? E agora o mais importante também é saber que após a sua administração não pôde-se mais fazer esse tipo de empréstimo, né? É claro. Aquele que a pessoa saía... Exatamente. Santiago, vale ressaltar que hoje as únicas pessoas que podem adquirir empréstimo consignado são os funcionários efetivos, obedecendo a margem que é estabelecida a nível nacional, que se não me engano de 30% do valor do salário, porque senão pode comprometer... até as questões pessoais, e aí nós seguimos esse padrão. Ok. Vamos então para um pequeno intervalo e já voltamos, segundo bloco, conversando aqui com o pastor Fabrício. Já voltamos. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do programa Santiago Entrevista. Recebe aqui o pastor Fabrício. Partido qual que é? Agora nós estamos no Partido Republicano. Partido PRB. Partido Republicano Brasileiro. Isso. Antes ele era do PMN. Exatamente. Né? Partido do IB, PMN. Interessante nessa mudança de partido, e você e Caramelo, né? Fizeram uma dupla bacana, foram reeleitos, né? Graças a Deus. Foi uma tacada certa. Santiago, poucas pessoas acreditavam no PRB. O PRB a cidade de forma muito discreta há um tempo atrás. Quando nós recebemos essa proposta, eu gosto de desafios, eu topei a parada, o Ramos é nosso presidente municipal, e quando nós fomos fazer o convite para o atual presidente da Câmara, eu brinco com ele, porque nós hoje, na verdade, somos grandes amigos. Eu falo, na época ele falou comigo assim: você está me levando para o PRB para poder ter voto de legenda e te ajudar, né? E na verdade não era, porque quando nós fomos construir o partido ainda é muito tímido, claro, mas conseguimos, ainda sendo um partido aqui na Cidade Novo, conseguimos obter êxito e graças a Deus nós demos certo. Num partido não tem como dar errado, não. Graças a Deus deu certo. Quem puxou quem? Eu fui mais votado que ele, né? Mas na verdade os dois têm seus méritos e graças a Deus deu certo. Manteve a votação, né? Exato. Eu acho que a campanha política ela se modificou também, né? Ela ajudou a quem já era vereador e provavelmente vai mudar um pouco mais também, né? Vai. Pelo que eu estou vendo aí. A mini reforma aconteceu. Eu acredito que agora a gente consegue fazer uma leitura mais congênere da situação, em função do processo eleitoral findo, né, que passou por último, e aí agora levantar os erros e acertos, permanecer com os acertos e reavaliar os erros. E acredito eu também que agora, com essa próxima eleição a nível estadual e nacional, os nossos representantes políticos vão pensar duas vezes, porque os 45 dias para poder fazer campanha na rua, de voto, correr atrás, não é fácil. É uma frase popular, né? Isso é osso. É osso. Trabalhar 45 dias de candidatura
né, para levar a mensagem para o eleitor, realmente é muito complicado. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para o final do programa, porque o passarinho passou assim, deixou cair uma peninha escrita dizendo que o pastor Fabrício é candidato a deputado federal. Aí eu vou te perguntar daqui a pouco se é federal ou estadual. Mas antes eu queria que você me falasse o seguinte: como é que está estruturado o seu partido, como é que está estruturado essa nova forma, né, de trabalhar a política em Sete Lagoas, você sendo reeleito, o Caramelo também sendo reeleito e presidente, né? Vocês trocaram, né, de cargo. Foi seu vice. Primeiro secretário e o presidente. Agora ele está como presidente e nós estamos lá apoiando, graças a Deus. Quer dizer, vocês estão sempre na frente. De certa forma, sim, né, Santiago? Até porque eu sempre considerei e considero, né, o presidente da Câmara é a segunda autoridade, né? Então, eu acho que é um poder totalmente independente, claro, e muito importante. Claro. Bom, Santiago, a estrutura do nosso partido a nível nacional e estadual, nós temos por Minas o deputado Lincoln Portela, deputado federal. No estado, Léo Portela, filho do Lincoln, o deputado Gilberto Abramo e o deputado Carlos Henrique. Todos os três a nível estadual. Nós temos aí alguns nomes que estão sendo estudados, avaliados pelo próprio PRB, porque nas últimas eleições a nível nacional, o PRB foi o partido que mais cresceu. Então, dado essas referências, esses números que são consistentes, alguns estudos técnicos estão sendo feitos para poderem ser apresentados. Aqui em Sete Lagoas, claro, o PRB ele vai ter algum tipo de participação, ou de apoio, ou de lançar algum candidato, ou de apoiar algum candidato. Como disse, o PRB hoje é uma sigla que tem um determinado peso a nível nacional e isso vai de alguma forma atingindo, né, o estado e o município. Sete Lagoas ganhou um certo destaque a nível estadual dentro do PRB em função da nossa reeleição. Como disse, o PRB não tinha nenhum representante aqui, o partido ainda estava no estado de sonolência, vamos assim dizer, e graças a Deus no último ano nós conseguimos obter esse resultado de ter 2 vereadores, eu fui o segundo vereador mais bem votado, e o atual presidente da Câmara Municipal. Isso dá realmente uma visibilidade, um peso para o partido no município. Essa história de ser ou não candidato... Mas peraí, aquela matemática que se faz, eu até fiz ela aqui recentemente com o Duílio, que me disse que é pré-candidato. No PRB, para estadual e para federal, por alto assim, um candidato a deputado estadual e federal precisaria de quantos votos? Por alto. Vamos lá, Santiago. Vamos colocar uma contagem, um número assim, de 40 a 100 mil votos. Vamos lá. Essa é uma conta muito... A gente não consegue precisar, né? Como você bem disse, você deu aí uma margem de quase 60% de erro ou acerto, né? De 40 a 100 mil votos. A gente percebe, Santiago, que isso depende muito. Exemplo, da coligação. Vai poder ter coligação? Se puder, quais partidos vão caminhar com o PRB? Quais os nomes do PRB? Não é? Porque existem nomes que têm peso regional, existem nomes que têm peso municipal e existem nomes que têm peso estadual. Isso tem que ser avaliado. Suponhamos que uma pessoa que tem um nome, um dos candidatos já do PRB a nível de estado, que estão no mandato como deputados estaduais. Eu acredito que eles devem começar a puxar, se obtiver aí uns 70 a 70, 80 mil votos, eles já começam a ter a possibilidade de estarem eleitos. Não é pouco voto, viu? É um desafio. Isso independente de que seja estadual ou federal? Estadual. Federal, eu acredito que dentro da casa dos 100 mil votos consegue fazer um nome para representar. Porque no PMN, Duílio me falou que seria em torno de 40 mil? É o que eu estou te dizendo. Existem algumas siglas que têm uma composição que facilita. E claro, eles devem estar pensando também em algum tipo de coligação. Já um PMDB, por exemplo... É o contrário. É o contrário. Um PMDB, o deputado ele já deve sair na margem de 80. Você acha que há possibilidade de troca de partido de algumas pessoas? No caso do Douglas, por exemplo, para sair, para candidatar por outro partido, ou não? Bom, o deputado Douglas Mello, registrar aqui um abraço para ele, eu acredito que ele deve permanecer no PMDB por todo o crescimento político que ele obteve dentro do partido, pela representatividade. O Douglas hoje é uma referência no PMDB, embora esteja iniciando no PMDB de forma muito recente, mas ele mostrou para que veio, está tendo aí apoio maciço do governo estadual.
E eu acho que é meio complicada a saída dele. Claro, não é impossível, acho que aí vai ter que ter uma negociação a nível de presidentes de partidos para poderem avaliar o peso da permanência e da saída dele. Hoje eu acredito que o peso dele permanecendo é muito maior e muito mais positivo para o PMDB. Você acha que a gente vai ter uma dobradinha Douglas e Duílio, ou a gente pode pensar já numa outra situação, uma dobradinha Duílio e Pastor Fabrício? Vamos lá. Primeiro que eu não posso... Vocês dois são bem próximos. Sim, temos um bom contato, graças a Deus. Mas eu não posso aqui afirmar que o Douglas... Primeiro que eu não sei se de fato existe algum tipo de aliança entre o Douglas e o Duílio, ou o Duílio e o Douglas. Eu não posso afirmar porque eu nunca participei de nenhuma reunião nesse sentido. Embora eu já ouvi de pessoas ligadas tanto a um quanto ao outro que existe essa conversa de bastidor. Santiago, essa história do meu nome nasceu há um tempo atrás, quando um jornalista político aqui da cidade me perguntou se eu teria esse desejo de representar Sete Lagoas a nível de estado e a nível de federação. Não, isso eu já sabia, 4 anos atrás. E claro que... Mas esse jornalista que você está falando, não era eu não, né? Não é você não. Não, isso aí eu já sabia. Não é você não. E claro que os desafios estão aí, como eu disse aqui anteriormente no bloco anterior, eu gosto de desafios. Até porque você está numa carreira, né, que você vem crescendo. E eu preciso ver qual que vai ser a decisão do partido, né? Meu nome está à disposição, claro. Se for para somar, por que não? Vamos. E te agrada também, né? Sim, eu gosto do campo legislativo. Eu pude, na prática, perceber que quando quer, dá para fazer a coisa como tem que ser feita. E eu tenho dito por onde eu tenho passado, Santiago, que a minha cara é fazer a coisa certa, sabe? Eu gosto de fazer as coisas como tem que ser feitas. E se nós tivermos essa possibilidade, eu não vou fugir dessa responsabilidade, não. Então vamos ver, né, quais vão ser as decisões do nosso partido. O nosso presidente do partido aqui, o Ramos, ele tem mantido um certo contato a nível estadual e vamos ver o que vai ser feito. A gente percebe aí, né, tramitando aí no meio político, que o eleitorado deu uma sinalização nas últimas eleições, né? E você parece que tem um pouco a ver com esse tipo de candidato que vem crescendo, né? E às vezes, em alguns casos, até se tornando uma grande surpresa, como o prefeito de Belo Horizonte e de São Paulo. Você também veio, né, trazendo uma bagagem muito grande da iniciativa privada para a política. Você se considera assim? Santiago, essa observação... Apesar, né, de 4 anos você está como vereador, mas parece que você tem essa levada. A observação que você acabou de fazer é muito inteligente, porque o nível de politização da sociedade de forma geral está em uma crescente. As pessoas hoje estão votando em determinado candidato em função daquilo que ele pode, de fato, representar, seja no campo municipal, estadual ou federal. E, claro, aumenta também a responsabilidade do ocupante do cargo público, porque as pessoas elas passam a te cobrar em cima daquilo que elas entendem e sabem que é o papel do representante. Mas um fato que eu quero deixar aqui muito claro, Santiago, é que isso aumenta a nossa responsabilidade. Eu tenho sim uma bagagem técnica e não abro mão dela, porque é o que tem feito a diferença, pelo menos ao meu entender, na minha forma de gerenciar a coisa pública. Eu tive quase 1000 votos a mais da última eleição onde fui eleito para essa reeleição. Isso demonstra para mim claramente que as pessoas gostaram da nossa forma, né? Gostaram da nossa forma de gerenciar. E claro, o peso da presidência da Câmara tem muito a ver com isso, porque as mudanças, as iniciativas, tudo que nós empregamos ali, de certa forma, nos deram respaldo, porque quando eu fui a campo da minha cara para as pessoas durante o processo eleitoral, elas me perguntavam muito daquilo que nós havíamos implantado. Então, quer dizer, o conhecimento político das pessoas tem crescido. E elas, com esse crescimento, vão cobrar dos gestores iniciativas que passem por esse caminho. Ou seja, a coisa transparente, a coisa ética, o compromisso com o cidadão, ele deixa de ser pessoal e passa a ser público mesmo. O que o representante está fazendo ali que pode oferecer um ganho para a sociedade e não só
para o seu amigo, para o seu vizinho, para o médico, que você pode ter um tipo de relacionamento. E acima de tudo, a gente precisa, né? E a gente até, de certa forma, está vivendo uma renovação. Acima de tudo, uma necessidade de renovação dos políticos, não é da política, não, dos políticos, né? Porque com principalmente a divulgação dos últimos acontecimentos nacionais, você vê a Lava Jato, quer dizer, o cidadão brasileiro realmente quer pessoas novas na política, pessoas diferentes. Eu até acho engraçado que eu atuo jornalisticamente, mas também com uma certa amizade, às vezes você entra no íntimo das pessoas, conversa com elas, no off e tal. Eu me lembro de duas coisas muito interessantes. Uma é com você, a gente conversando lá no portão da TV Sete Lagoas, você me falando das suas aspirações, né, de vida, o que você prevê no seu futuro, o que você imagina que poderia acontecer, né, se desse certo, né? Eu me lembro que você se vê como um grande político, talvez até um deputado federal, né, fazendo grandes coisas. E lembro também do Douglas Mello, uma vez que ele concedeu uma entrevista para mim aqui no Santiago Entrevista, ele falando sobre a possibilidade, quem sabe, dele vir a ser presidente da República. E outro dia eu estava pensando, poxa, está precisando de um nome diferente para presidente da República, né? Olha para você ver, a gente poderia, né, pelo menos pensar positivamente nessas coisas. Estou dizendo, a gente como Sete Lagoas, nos nossos políticos novos aqui que estão, né, na sua carreira aí, e apoiá-los para que, quem sabe, a gente tenha uma mudança política e pessoas de Sete Lagoas possam ocupar, né? Claro. Porque a gente teve aí pessoas históricas, temos aí um SESEC, né, que construiu história, o prefeito ex-prefeito Márcio Reinaldo também como deputado construiu uma história muito bacana. E a gente agora precisa de colocar pessoas novas, claro, né, nesse cenário político nacional. Claro. É só um parâmetro que eu estou fazendo aqui. Mas eu desejo boa sorte para você aí, para o Douglas. Quem sabe vocês possam, né? Você acha que a gente vai conseguir? Eu tenho uma preocupação muito grande e tenho visto isso acontecendo. É que na última campanha que a gente assistiu aqui em Sete Lagoas para deputado federal, estadual, uma avalanche de candidatos e uma situação desfavorável para a cidade. Você acha que a gente corre o risco de chegar nisso novamente, ou os políticos vão ter juízo e fechar em nomes que possam... Bom, Santiago, eu acho que nós que representamos a classe política temos que ter pé no chão e, acima de tudo, muito juízo. Porque Sete Lagoas, ao meu ver, já tem condições de ter 2 representantes a nível de Estado e 2 representantes a nível de deputados federais. Mas é claro que isso precisa ser construído já. Nós não podemos permitir que situações, como você bem disse, aconteçam novamente, de vir aqui repartir, fazer, na verdade, uma distribuição, uma cidade de portas abertas para pessoas que, quem sabe, nunca colocaram os pés aqui na cidade. Isso é um fato que nos preocupa muito. E também, de certa forma, esquecer a vaidade pessoal. Porque, como você bem disse, o ciclo de renovação política, hoje, ele está muito mais evidenciado do que em eleições passadas. O ciclo e a necessidade. Exatamente. Então, o novo hoje é muito interessante. O novo hoje impregna força, impregna determinação, traz uma questão de não trazer vício, né? Isso pesa muito. Porque eu, Santiago, não tenho, vou citar o meu exemplo, porque fica mais fácil, não estou aqui com autorização de ninguém para poder falar por eles. Eu não venho de uma política, de uma família política. Eu não tenho padrinhos políticos. Eu não tenho fulano que foi prefeito, que me apoiaram. Sabe, eu estou construindo essa história, graças a Deus, ao povo de Sete Lagoas e principalmente as pessoas que estão acreditando no novo. Então, esse parâmetro está tendo um determinado peso. Nós precisamos entender que, além disso tudo que eu estou dizendo, Santiago, nós temos que ter consciência que aqui em Sete Lagoas tem bons nomes. Nós temos condições de fazer aqui representantes a nível de Estado e a nível de federação que vão entender e vão defender a sua cidade, a sua região, principalmente, com unhas e dentes. Inclusive, eu acho que a região tem que ter juízo para trabalhar um nome para a região. Né? Porque você tem aí várias cidades
vindo para Sete Lagoas, né, buscar coisas em Sete Lagoas, depender de Sete Lagoas e na hora do voto. Né? Então, quer dizer, eu acho que você tem um representante de Sete Lagoas na região, eu estou dizendo isso porque eu não conheço nenhum nome de alguma cidade vizinha que pudesse se destacar. Né? Então, acho que seria natural a nossa cidade eleger pelo menos 2 representantes aí para que possa representar a região. Né? Eu concordo com você, Santiago. Acho que tem condições facilmente, desde que tenha uma integralização dos ideais mesmo, abrir mão das vaidades pessoais e trabalhar em prol de Sete Lagoas. Tá, mas eu acho muito bonito essa conversa nossa aqui, e eu acredito que o telespectador gosta muito, mas eu não gosto de ficar só na conversa. Eu posso te fazer uma sugestão? Faça. Então, vamos supor que nós tenhamos uma divisão de 2 grupos disputando, porque a gente sabe que nós podemos eleger pelo menos 2. Sim. Que tal você procurar o seu grupo, sabe? Tentar uma reunião com o seu grupo e falar assim, gente, vamos conversar política, vamos fazer aí um encontro político do nosso grupo, vamos começar a colocar na mesa quais os nomes que nós temos e vamos ter um tempo aqui para a gente definir, falar, nós definimos então, o nosso nome será esse, nosso nome para federal e nosso nome para estadual. Então nós vamos todos reunir forças para caminhar com esse nome. Pode ser até que tenha 2 grupos diferentes, né? Não tem problema, mas pelo menos um grupo organizado. Por quê? Porque aí vocês vão até fechar portas, como por exemplo, a gente sabe que na eleição aparece um monte de paraquedista aqui, um vem por um vereador, outro vem por uma entidade, e aí chega aqui, o cara pega 2, 3 mil votos de um, de outro ali, e acaba prejudicando o nosso candidato. Santiago, eu posso adiantar que já existem reuniões nesse sentido, caminhando exatamente nessa proposta que você está fazendo. Essas reuniões, elas não são polarizadas, elas estão nesse primeiro momento abertas a todas as pessoas que estão envolvidas no meio político. Eu não estou na organização dessas reuniões, mas sou convidado a participar e tenho participado. E as discussões ali, graças a Deus, estão sendo bem interessantes. Sete Lagoas. O que está sendo discutido ali é quais são os melhores nomes para que Sete Lagoas e região, claro, possam ter aí uma melhor gestão, ter aí um melhor resultado e ter realmente, de forma efetiva, um trabalho que possa melhorar. Você acha mais correto o grupo se reunir, escolher, ou uma prévia através, por exemplo, de uma pesquisa? Eu acho que vai caminhar pelos 2 caminhos. A pesquisa é essencial, Santiago, não tem como. E não erra. Eu acompanhei os organizadores da campanha anterior, do atual prefeito. Fizeram, se eu não me engano, 4 ou 5 pesquisas. Eu cheguei a ver boa parte delas e os números não mentem. Tanto que o resultado foi esse que foi a eleição do Leone. As pesquisas são realmente necessárias, mas antes da realização das pesquisas se faz necessário uma definição prévia, sei lá, de 6, 7 nomes de quem tem interesse, para aí sim afunilar através da pesquisa e definir o apoio. Até porque tem outras questões, né? Exatamente. Por exemplo, a gente falou aí de número de votos, por exatamente, exemplo, de partido, de exatamente, coligações, então isso tem que ser colocado. Exatamente. Para a gente fechar aqui, eu queria que você me falasse a sua visão de Sete Lagoas atual, com a atual administração, como é que você está vendo, o que você acha que deveria já estar acontecendo, que não está, qual que é a sua visão? Se você estiver sentado na cadeira do prefeito, qual que seria a sua visão? Bom, eu acredito que olha que você pode sentar lá ainda, viu? Eu acredito que o prefeito municipal, Leone Maciel, ele está com grandes desafios e, por que não dizer, problemas para resolver. Todas as vezes que eu vou lá na prefeitura, que eu vou conversar com ele, ele sempre me fala, olha, nossa, hoje eu tive que resolver tal situação, tive que resolver um outro grande problema, e não é porque falta gestão, pelo menos nesse primeiro momento, que eu posso perceber é que realmente a situação que ele assumiu o município é uma situação bem complicada, ele está negociando com fornecedores de saúde. Semana passada eu estive reunido com alguns secretários. Entre esses secretários eu estive por algumas horas com o secretário de saúde, e o secretário de saúde dizia da felicidade dele de negociar com os fornecedores que estavam em atraso, que estão em atraso, novamente que eles assumam o papel de fornecer os medicamentos básicos, porque nem isso a Prefeitura Municipal estava conseguindo em função do quadro que ela assumiu. E ver, ter uma posição dessa do secretário nos
faz acreditar que as coisas estão indo pelo caminho certo. Eu citei aqui só o secretário de Saúde, mas o secretário de Educação também me dizia algumas notícias que a passos lentos estão sendo construídos, mas graças a Deus que está saindo dessa situação que o Leone assumiu. Acredito eu que os secretários do Leone Maciel têm se esforçado, têm aí se redobrado em função de promover um resultado positivo, mas nós precisamos aí nesse primeiro momento acreditar que Sete Lagoas vai sair dessa situação crítica que o prefeito Leone Maciel assumiu. Alguns passos foram dados e como na coisa pública, você hoje faz parte, você está vendo como é que funciona, é uma morosidade sistêmica e a gente precisa dar um gás para que as coisas aconteçam. Eu acredito que dentro em breve, Santiago, quem sabe na nossa próxima entrevista, nós poderemos ter melhores notícias daquilo que o Executivo tem conseguido lograr êxito aqui para o nosso município. Vale ressaltar que só o fato de manter o salário dos servidores em dia já é um grande passo, porque aí movimenta, não é só o fato do servidor estar com salário em dia, que é um benefício pessoal, e aqui a gente tem que reconhecer e parabenizar o prefeito por estar executando, né, conseguindo fazer com que isso aconteça, mas o comércio local movimenta com isso, as agências bancárias têm uma maior circulação financeira, e isso contribui muito, Santiago. Sete Lagoas, no ano passado, no final do ano, estava parada, estava uma cidade morta, e graças a Deus isso está dando uma fomentada no comércio local, e aí as coisas começam a movimentar. A economia geral, ela tem demonstrado, em noticiários nacionais, a gente consegue observar que tem dado um alerta, tem dado uma acordada. Acreditamos que, exatamente, né? Acreditamos que em breve esse reflexo da economia nacional vai acompanhar e alcançar aqui a nossa cidade. Então, torcer e desejar força aí para o Executivo para poder continuar nesse caminho e fazer com que Sete Lagoas saia dessa situação com que foi assumida. Fabrício, quais são os principais projetos, o que se destaca no seu gabinete que você está executando a partir do dia 1º de janeiro? Temos dado muita força, temos dedicado muita questão da otimização dos trabalhos da Guarda Municipal. Criamos agora recentemente, apresentamos um projeto da ouvidoria, da Corregedoria dos Guardas. Eles precisam disso para poderem começar a discutir a questão do armamento. Quero aqui reconhecer publicamente o trabalho do secretário Bruno Violante, que tem dado todo empenho, agilidade nesse segmento. Além dos guardas municipais, desde o primeiro mandato, nós temos dado algum tipo de foco, principalmente em trabalhos voltados contra a violência da mulher e contra a violência dos idosos. Temos tido aí uma parceria muito grande com a doutora Daniela, que é delegada responsável por esses dois campos que acabei de citar. Temos alguns projetos bem interessantes nesse sentido. Recentemente, conversamos com o prefeito e com o secretário de Educação. Temos um projeto da área de educação, que é o projeto Potencializa, onde nós, no campo educacional público, a gente consegue diagnosticar aqueles alunos que têm um determinado facilidade para algumas matérias, onde ele pode futuramente, através de algumas parcerias a campo privado e a campo público, conseguir um certo destaque e alguns apoios para poder no futuro próximo ser um grande profissional em suas áreas de mais facilidade, para poder nós de alguma forma contribuirmos para que isso possa acontecer. Temos alguns projetos também na área da saúde. Estive reunido semana passada com o secretário Bruno, justamente pedindo um apoio no que diz respeito a consultas oftalmológicas e também auditivas nos alunos da rede pública, para poder de alguma forma equacionar e reduzir os problemas que esses alunos podem ter no futuro. Então são alguns projetos. Eu quero aqui agradecer minha equipe, Santiago, porque são pessoas assim muito competentes, graças a Deus, e eles têm dado para mim suporte para que nós possamos apresentar projetos inteligentes como esse que citei aqui. Tem o IPTU Verde, que é aquele cidadão que tem uma área verde na sua casa. A gente tem buscado junto com o Executivo essa possibilidade. São técnicas inovadoras e que em algumas cidades tem dado resultado muito positivo. Esse IPTU Verde versa sobre casas que tenham, claro, obedecendo um parâmetro, né, espaços verdes, elas vão ter benefícios no IPTU, algum tipo de redução, enfim. Nós temos alguns projetos aí bem interessantes, Santiago, que estão sendo discutidos agora com o Executivo para poder ver se sai do papel e passa para a prática. Que bom.
Te agradeço, desejo sucesso para você, nosso quase candidato. Volte da próxima vez com mais novidades, né? E espero que esteja definido também a situação, se você vai ou não, né, vir a ser candidato. Desejo todo sucesso para você na Câmara de Vereadores e também na sua vida particular. Obrigado, Santiago. Mais uma vez quero agradecer. Abraço a sua família, porque a sua família parece que te acompanha sempre. Acompanha, né? Minha família é a minha base. Também um abraço para todos eles, um abraço para quem está nos assistindo, um abraço para a minha equipe e a vida que segue, fazer o certo é a nossa cara. Ok. Daí encerramos mais um Santiago Entrevista. Semana que vem um convidado super especial estará conosco, trazendo novidades sobre Sete Lagoas. Fique ligado. É surpresa, mas é realmente uma pessoa de peso. Semana que vem voltamos então com mais um Santiago Entrevista. Continue sintonizado na programação da TV Sete Lagoas.